E quinto, talvez essa seja um dos mais polêmicos, porém, eu acho que é um do menos implicaria, porque fala sobre a segurança da salvação. Bem, vamos adiante, depois eu falo sobre isso. Segurança da salvação. Aqui nesse ponto vem o questionamento: é possível que alguém que está salvo, ou seja, que cumpriu aquelas condições e recebeu o Espírito Santo, possa cair da graça, ou seja, possa se perder novamente, voltar à condição de perdido? Nessa questão, deu uma escurecida aqui, não sei o que foi que aconteceu. Nessa questão, os próprios arminianos se dividem em dois grupos. Existem aqui os arminianos, chamados de arminianos de 4 pontos, ou seja, eles não acreditam no quinto ponto, digamos assim. Eles não acreditam que é possível que alguém que foi alcançado pelo dom do Espírito Santo, ou seja, que cumpriu as condições pela graça de Deus e recebeu o Espírito Santo, possa voltar à condição de perdido. E existe o grupo dos arminianos dos 5 pontos. Eles acreditam sim que é possível alguém que está na condição de salvo apostatar da fé, ou seja, desistir da fé, abandonar a fé e voltar à condição de perdido. O que eu diria? Parece loucura, mas eu diria que ambos têm razão. Como assim, pastor? Eu vou falar e você vai entender. Queridos, a Bíblia é repleta de textos que dizem que quem está em Cristo está seguro da sua salvação. A salvação não é uma coisa frágil, que se perde, como os pelagianos ensinam. Pelagianos, lembra, eu falei que não só existe calvinismo e arminianismo, existe também o pelagianismo, que vem de Pelágio, né, o homem que defendeu essas ideias. Muita gente confunde e chama os arminianos de pelagianos, não tem nada a ver. O pelagianismo acredita que você perde a salvação por brincadeira, que a cada pecado que você comete, você perde a salvação. E para falar a verdade, eu acredito que a maioria dos cristãos, dos evangélicos de hoje, eu acho que eles têm um pensamento pelagiano sobre isso. Eles vivem na expectativa de perde e ganha a salvação, perde e ganha a salvação. É um terror, é um terror. O arminianismo não defende isso. Querido, as pessoas que vivem com medo de perder a salvação a cada pecado que cometem, ou pelo menos a cada pecado maior, né? A gente sabe que diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão, mas diante dos homens existe. Então, a cada pecado que cometem, eles acham que perdem a salvação. Essas pessoas, elas pensam assim, porque o pensamento delas sobre salvação já está todo errado. Elas pensam que perdem a salvação quando pecam, porque elas acreditam que foram salvas pelos seus méritos. Então, quando ela peca, ela diz: parei de merecer. Entende? Enquanto elas estão na cabeça delas fazendo o que é certo, ela diz: estou merecendo salvação. Na hora que ela peca, ela diz: parei de merecer, perdi a salvação. Então está tudo errado, ela pensa que merece salvação. Então, quando elas vacilam, acham que param de merecer, e aí elas têm que se esforçar para fazer por merecer de novo a salvação. Está tudo errado. Essa é uma ideia completamente equivocada sobre a salvação. Você não passa a merecer salvação quando faz algo bom ou algo correto, e você não deixa de merecer salvação quando erra, porque a verdade é que você nunca mereceu e nunca merecerá a salvação. Lembra? Por causa do pecado que está em nós, até as nossas melhores obras são como pano imundo, trapo imundo diante de Deus. Não há mérito nas nossas obras. Não esqueça, nós lemos aqui Efésios 2,8, não tem mais aí, mas nós lemos aqui: pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, isso é presente de Deus, não vem de obras,
para que ninguém se glorie. Você foi salvo pelas obras de Cristo e não pelas suas obras. Você foi salvo pelos méritos de Cristo e não pelos seus méritos. Então, é errado, é antibíblico você pensar que a cada pecado que você comete, você perde salvação. Eu já ouvi gente dizer, ele vivia num tormento tão grande, que ele dizia que tomava banho de roupa, porque se Jesus voltasse, na hora que ele estivesse tomando banho, sem roupa, ele não ia ser levado. Olha a concepção dele. Ou então, se Jesus voltasse, na hora que ele estivesse cometendo um pecado, ele não ia. Sabia que a maioria dos crentes tem esse pensamento? Agora deixa eu dizer, é assim que você pensa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual a probabilidade de você estar cometendo um pecado quando Jesus voltar? Se você estiver na geração que vai testemunhar a vinda de Jesus. Sabe qual é a probabilidade? 99,9%. Gente, a gente peca o tempo todo. A gente peca em pensamento, peca em palavra, peca em ação, peca em omissão. Se você pensa que a salvação depende dos seus acertos, coitado de você, a sua relação com Deus é terrível. A sua relação com Deus é terrível. Sabe o que acontece quando um crente que foi alcançado pela graça e salvo pela graça peca? Ele não perde a salvação não, gente. Olha o que diz João capítulo 2, versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Ele está dizendo, olha, não pequem. Se porém alguém pecar, ele diz, calma. Temos um intercessor, em outras versões diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que João está dizendo, você que é discípulo de Jesus, que foi iluminado pela graça e pelo Espírito Santo, que creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, você comete um pecado, João está dizendo, você não vai perder a salvação não, lembre-se, você tem um intercessor, um advogado, ele é justo e a justiça dele está sobre você. Você é justificado pela justiça dele. João não está dizendo aqui, olha, quando nós pecamos, perdemos a salvação, não. Quando nós pecamos, Jesus nos justifica. Às vezes, mas pastor, e o crente verdadeiro peca? Se você acredita que o crente verdadeiro não peca, ele deve ser outro tormento da sua vida. Porque a cada pecado você começa a dizer, eu não sou crente não. Não sou crente não, porque se eu fosse crente eu não pecava. Crente peca, claro que sim, mas não peca. Ou aliás, ele não peca antes de lutar contra o pecado. Ele não peca sem antes lutar contra o pecado. Entendeu isso? Crente peca, pastor, peca, mas não peca sem antes lutar contra o pecado. Você olha para o pecado e diz, lá vou eu. É assim? Então você não é crente de verdade. Aí que está a diferença. Você olha para a poça de lama do pecado e diz, agora eu vou tomar um banho. Você não é crente de verdade. O crente de verdade, ele peca, mas não peca sem antes lutar contra o pecado. Sobre a segurança da salvação, olha o que Jesus diz em João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas, é Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Lembra que esse conhecer aqui não é saber quem é, a gente já explicou isso, esse conhecer é relacionar-se, estar comprometido com Ele. As minhas ovelhas ouvem minha voz, estão comprometidas comigo, elas me seguem. Aí o que é que ele diz? Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Então ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E aí, a salvação é um papel levado pelo vento para lá e para cá? É uma folha seca que o vento leva para lá e para cá? Não. Jesus está sendo claro aqui.
a segurança para aqueles que são minhas ovelhas, para aqueles que estão comprometidos comigo, para aqueles que ouvem a minha voz, para aqueles que seguem os meus passos. Ele diz: jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, porque quem garante a salvação é o Pai, e Ele é o maior do que todos. Ele está dizendo. É baseado nisso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim, olha o que Paulo diz aqui, olha que segurança ele tinha na salvação em Cristo. Ele diz assim: porque estou convencido, estou certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Resumindo, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas onde está esse amor de Deus, do qual nada nem ninguém pode nos separar? Ele diz: está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, está em Cristo. É de lá que ninguém pode ser arrancado. Agora entenda. Parece contraditório, mas entenda. O fato de nada, nem ninguém, poder tirar você de perto de Cristo, o fato de nada nem ninguém poder tirar a sua salvação, não significa que você mesmo não possa jogar fora com as suas próprias mãos. Como? Se afastando de Cristo. É possível isso? É aí que entra o nó. Todo crente está seguro da salvação enquanto estiver em Cristo, agindo como ovelha de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, seguindo os passos de Cristo. Nós lemos isso agora em João 10. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas estão comprometidas comigo, elas me seguem, não perecerão, nunca perecerão. Querido, do mesmo jeito que existem textos falando da segurança daqueles que estão em Cristo, também existem textos claros que falam da possibilidade de perdição para aqueles que se afastam de Cristo. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, não é qualquer um que diz não, é o Espírito diz claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão, em outras versões tem apostatarão, aqui é traduzido, abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí tem gente que diz, não, olha, só vai abandonar a fé quem não era crente de verdade. Porque quem é crente de verdade não abandona a fé. É complicado isso aí. Como é que você abandona uma coisa que você não tem? Como é que você abandona a fé? Ah, mas essa fé não é verdadeira. O texto não está dizendo isso. O Espírito está dizendo que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Se eles estão abandonando a fé, é porque eles tinham fé. Se eles não tinham fé, era uma fé falsa, o Espírito não está dizendo que eles estão abandonando uma coisa que não existia. Agora é bom frisar que Paulo aqui não está dizendo, ou que o Espírito não está dizendo através de Paulo, que alguns serão arrancados pelo diabo das mãos de Jesus. Não, isso não vai acontecer. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que o Espírito está dizendo. O Espírito não está falando que alguém que ama a Deus foi lançado fora da salvação porque não conseguiu ser perfeito. O Espírito não está dizendo isso. Queridos, o abandono da fé, o apostatar da fé, é um ato de rebelião deliberada.
Observe que ali diz: alguns abandonarão a fé. Aí você diz: então é alguém que está fraquinho na fé, o bichinho. Aí ficou fraquinho, aí perdeu a salvação. Não. Lá diz que esses que abandonaram a fé, eles fizeram o quê? Vocês lembram? Eles se voltaram contra Deus, eles passaram a seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então esse abandonar a fé não é alguém que não conseguiu obedecer tudo, ou alguém que era fraquinho, deu uma tropeçada, aí isso é abandonar. Não, abandonar a fé é alguém que se volta em rebeldia e em rebelião. Ele abandonou a fé porque ele simplesmente se voltou contra Deus e passou a seguir doutrinas de demônios. É um ato deliberado de rebelião contra Deus. Era alguém que tinha fé em Deus e abandonou a fé em Deus para seguir as doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Isso não é uma coisa que acontece a todo momento. Por isso que diz alguns. Mateus 24, 12, 13. Jesus falando agora, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí diz assim: mas quem é crente de verdade vai perseverar até o fim. Quem tem a fé, quem creu de verdade vai perseverar até o fim. Aí eu penso assim: se era impossível alguém que creu não perseverar, por que Jesus está fazendo esse alerta? Faz sentido? Ou seja, se nenhum crente verdadeiro vai deixar de perseverar e vai voltar à condição de perdido, por que Jesus está fazendo um alerta que é preciso perseverar até o fim? Não havia necessidade disso. Entenda, a perseverança dos salvos não é uma perseverança na perfeição, mas é uma perseverança no amor. Muitos vão esfriar no amor. É uma perseverança no amor e na fé em Jesus Cristo. Mas não existe um texto mais claro na Bíblia que fale da possibilidade de alguém que de fato creu de verdade voltar à condição de perdido do que Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. E esse texto é o que dá uma rasteira em todos os que dizem que não é possível, porque esse texto é muito claro. Olha só o que diz Hebreus 6, de 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, olha de quem ele está falando, aqueles que uma vez foram iluminados. Iluminados aqui é por quem? Claro, pelo Espírito, pela palavra. Provaram do dom celestial. Esse dom celestial o quê? Ou é Jesus ou é a salvação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tornaram-se participantes do Espírito. Essa é a expressão para aqueles que receberam o Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, ou seja, da vida eterna. E, pasmem, caíram. Cair aqui é desistir da fé, é se perder. Ele diz: é impossível, ele diz outra coisa muito, muito séria, que diz: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ou seja, se ele está falando em ser reconduzidos, você só pode reconduzir alguém que já foi conduzido uma vez. Você compreende isso? Ele está dizendo: é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas. Ou seja, essas pessoas já foram um dia conduzidas ao arrependimento. E ele está dizendo: essas que já foram conduzidas ao arrependimento e caíram, é impossível serem reconduzidas ao arrependimento, pois para si mesmas estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Por que ele está dizendo que é impossível? Porque é mais ou menos aquilo que nós lemos agora há pouco. Aqueles que abandonarão a fé
Não são pessoas que amam a Deus, mas não conseguiram fazer a vontade de Deus. Não é isso. Aqueles que abandonam a fé, ou seja, aqueles que caíram, são aqueles que se rebelaram contra Deus e agora estão seguindo doutrinas de demônios. Esses não podem ser reconduzidos ao arrependimento. Compreende isso? Aí as pessoas, quando veem esse texto, elas ficam loucas e elas dizem assim: mas esse texto não está falando de crente verdadeiro. Não está falando. Eu disse: como não? Pessoas que foram iluminadas, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, da palavra e da vida eterna, foram conduzidas ao arrependimento, não são crentes, não eram crentes de verdade. Aí tem gente que usa argumento assim: olha, aí está dizendo que eles provaram, né? Provaram o dom celestial. Eles não foram salvos mesmo, eles só provaram. Se você usar esse argumento aqui para dizer que esse provaram não é, de fato, consumar a salvação, você vai se contradizer com outras passagens que diz que Jesus provou a morte em nosso lugar. Aí você vai dizer: então ele só provou, ele não morreu de verdade. Você vai arrumar encrenca para você se você for dizer que esse provar não é de fato estar. Aqui é provar porque não permaneceu. Assim como Jesus, ele não permaneceu na morte. Ele morreu a nossa morte, mas ele foi ressuscitado de lá. É o mesmo princípio para aqui. Essas pessoas provaram o dom celestial, mas não permaneceram nele. Então aqui está falando de crente de verdade, que caíram. Então concluímos que existe segurança sim em Cristo. A salvação não é frágil nem descartável e ninguém pode arrancá-la de você. Se você permanecer em Cristo, como ovelha de Cristo, ouvindo a voz de Cristo, comprometido com Ele, seguindo os seus passos, você nunca perecerá. Você só poderá voltar à condição de perdido se deliberadamente desistir da fé e se voltar contra aquele que te resgatou. E a Bíblia chama isso de apostatar da fé. E diz que alguns farão isso nos últimos tempos. Mas entenda, se você ama a Deus, se você crer em Jesus Cristo, se você tem prazer na palavra do Senhor, e no dia a dia você luta contra o pecado, você não tem prazer no pecado, embora peque, mas você luta contra o pecado, mas por causa da fraqueza que é própria do ser humano, você vier a tropeçar e perder alguns rounds na luta contra o pecado, não tenha medo. Você tem um advogado junto ao Pai para lhe justificar. A sua salvação não depende de seus acertos, nem de sua perfeição, mas sim da graça de Deus e da sua fé em Jesus Cristo, que foi dada também como dádiva por Deus. Permaneça em Cristo. E ninguém, nada, nem ninguém poderá arrancá-lo de suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique em oração, querido. Querido, sem perder tempo, eu quero falar com você que está nos ouvindo, tanto você que está aqui como você que está assistindo pela internet, você que ainda não é discípulo de Jesus. Você foi exposto ao Evangelho, e Paulo diz que esse Evangelho, ele é poderoso para salvar aquele que crê. Através do Evangelho, nós vimos aqui que a palavra diz que vem a fé. A graça de Deus é revelada sobre você, os seus olhos espirituais estão sendo abertos.
os seus ouvidos estão sendo destapados, o seu coração está sendo desacorrentado, e Deus está te dando a possibilidade de crer no seu Filho Jesus Cristo. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Jesus deixa isso claro em diversos lugares, e é um convite que Ele faz: venham a mim todos. Ele está chamando você. E em Apocalipse 3:20 Ele também fala sobre isso, quando Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei. Ele não diz: eu com a minha soberania vou arrebentar essa porta da sua vida, vou entrar na sua vida e acabou-se. Não. Ele poderia fazer? Claro que sim. Ele tem autoridade para fazer? Claro que sim. Mas na sua soberania Ele decidiu dar a você a escolha de abrir ou não essa porta. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então entenda, você não tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. Ele já tomou a iniciativa. Ele foi na cruz, pagou o seu pecado. Ele está nas mãos, é como se ele estivesse segurando a promissória do seu pecado. Paga. Ele quer te entregar. Ele está batendo na sua porta, mas você precisa abrir a porta. A iniciativa é dele, a sua ação é apenas deixar ele entrar. E não é para ele entrar para ser o seu capacho. Jesus, entra aqui na minha vida para pagar as minhas contas, entra na minha vida para me dar prosperidade, entra na minha vida para resolver os meus problemas. Não. Jesus entra aqui para reinar sobre mim, para ser o meu Senhor, para ser o meu pastor. Lembra do que ele disse em João 10? Aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz, estão comprometidos comigo e me seguem. Não é Jesus que vai seguir você, não. É você que vai seguir Ele. Então abra a porta para receber Jesus como o Senhor da sua vida. E receba o presente, pela graça de Deus, do perdão dos seus pecados e da salvação. Como é que você abre essa porta? Nós aprendemos hoje, você precisa receber Jesus, arrepender-se dos seus pecados. Lembra do que perguntaram a Pedro: mas Senhor, o que nós faremos? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e recebam o Espírito Santo na sua vida. Então confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se dos seus pecados e receba o perdão através do sacrifício de Jesus Cristo. Como é que eu faço isso? Através de uma oração sincera, de todo o teu coração, em que você admite que está perdido e que precisa de um Salvador. Eu posso conduzir você nessa oração, mas você tem que fazê-la de todo o coração. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, nada disso. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Quer abrir a porta para Ele? Quer recebê-lo como seu Senhor? Quer desfrutar da salvação? Quer usar o livre-arbítrio restaurado que Ele te deu agora para escolher Deus? Então feche seus olhos e ore comigo. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou perdido e sem salvação. Eu reconheço que até os meus melhores atos de bondade estão contaminados pelo pecado. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão e da salvação através do teu Filho Jesus. Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus. Me lava com o sangue de Jesus. Me purifique e me justifique com o sangue de Jesus.
Agora diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Obrigado por abrir os meus ouvidos. Eu senti o Senhor bater aqui na porta da minha vida. E eu escolho abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida. Seja o meu Senhor. Reine sobre mim. Me transforme de dentro para fora em alguém cada vez mais parecido com o Senhor. Transforme a minha mente, restaure a minha vontade, me faça desejar, me faça querer estar contigo todos os dias, me faça desejar fazer a tua vontade. Me faz gostar do que o Senhor gosta. Me faz querer o que o Senhor quer. Senhor Deus, é em nome de Jesus, e desse Jesus que agora habita em mim, que eu me chego a Ti. E como diz a Tua palavra, que quem recebe Teu Filho Jesus, ganha o direito de ser feito Teu Filho. É em nome desse Jesus que eu me apresento agora como um filho diante do meu Pai. E eu Te agradeço pela graça da salvação. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.